Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa. Eu tenho aqui esse perfil do qual a gente discute sobre qualidade de arquitetura e de produção de projeto. Sou concurseiro também, já estou indo no meu 12º concurso de arquitetura, de projeto mesmo. Já fui finalista de alguns, do Prêmio Félix Candela e também do Prêmio da Design Class. E também já fui finalista de um concurso de imobiliário aqui em Brasília, tá? Mais Up. Esse eu nem costumo nem falar muito para vocês, mas é porque de fato, ele faz parte do meu currículo também, né? Mas é da parte de interiores. E eu tô falando isso porque a gente tem uma pergunta específica hoje também sobre esse tema. Mandem essa live, tá? Mandem essa live para alguém que tá precisando fazer projeto potente. Se você identifica que aquele amigo tá meio perdido no rolê, manda essa live para ele que vai ajudar bastante. Aí você vai ajudar a comunidade, vai ajudar a gente e vai ajudar o seu amigo, tá? Ou a sua amiga. Bom, gente, então vamos lá. Como eu disse, então, vocês me mandaram algumas perguntas lá na caixinha dos stories, né? E eu vou começar por elas, tá? Deixa eu ver qual que eu vou colocar aqui primeiro. A primeira pergunta é da Ana. Ela perguntou assim, ó: João, fazer peças gráficas elaboradas para um estúdio é necessário ou é só para concurso? Esse é um tema que eu gosto bastante, que eu falo bastante isso para vocês, né? Porque eu acredito, gente, que tudo comunica, tudo. Principalmente quando você tem um escritório de arquitetura. E aí, assim, também tem essa questão, né? Se tem esse lugar de estúdio, escritório, né? Alguns chamam de escritório de arquitetura, outros de estúdio. O estúdio, ele tem de ser um lugar mais criativo, né? Lógico também que é uma nomenclatura, um nome que às vezes até é romantizado. Mas para além disso, eu acho que, né, focando na peça gráfica, eu acho que ela é importante porque tudo vai comunicar. Desde a forma com que você, né, como a sua pessoa se comunica, isso é muito importante também. Então, se você tem um estúdio e você não tem boas peças gráficas, você não tem uma linguagem clara ali do processo, né, daquela produção de projeto, aquilo fica capenga, sabe? Na minha opinião. Então eu acho que é extremamente importante que você tenha um estúdio, que você tenha um projeto de qualidade, e eu sempre falo isso para vocês também. É necessário que o seu estúdio, né, tenha um projeto potente, ou seu portfólio, caso você também não queira ter um estúdio, né, só queira trabalhar, seja CLT. Mas é muito importante que o seu portfólio, como um todo, ele tenha um projeto potente. Mas, sobretudo, também que esse projeto potente tenha uma representação gráfica potente, ou seja, é um produto à altura dele. Não adianta você ter um projeto incrível, mas aquilo tá capenga, sabe? Aquilo não tá bem representado, tá... Vê que não tem esmero, sabe, no seu trabalho. Até eu falo também muito isso para vocês, que é a mesma coisa do professor de português falar você, nós vamos, ou seja, causa uma estranheza, né? E a nossa linguagem de comunicação é o desenho, então, portanto, a gente precisa, sim, se atentar a isso e produzir. Inclusive, quando eu li essa pergunta, eu lembrei de uma arquiteta que eu seguia, até parei de seguir há muito tempo. Eu confesso que eu fiquei curioso para ver como que está a situação atual, isso eu tenho já uns 2, 3 anos. E ela pregava uma coisa, primeiro que ela reduzia muito o processo assim do estúdio. Então o que ela acreditava? Ela não entregava nenhuma peça gráfica e ela não entregava nem render, nem nada. A única coisa que ela entregava era um 3D grandão, assim, tipo, na tela mesmo. Por quê? Porque, segundo ela, isso facilitava o processo e também não tinha retrabalho. Então, se o cliente pedisse alguma alteração, alguma modificação, ela não tinha que refazer o 3D, o render, tudo. Eu não acredito nisso, tá, gente? Eu acho, muito pelo contrário, eu acho que é falta de esmero com o seu trabalho, com o que você está entregando. Como eu disse, eu acredito muito que tudo comunica, então... Se você também está entregando uma coisa que você quer um processo rápido, que quer aquela coisa fique facilitada, ele vai também entender isso de alguma forma, que seja até inconsciente. E outra coisa é você entrar num estúdio que tem um processo criativo, sabe, é diferente, assim, você vê que tem uma aura diferente, que tem um esmero com desenho, que tudo é muito bem detalhado, muito bem documentado, tem diagrama, tem peça gráfica, você explora o universo da arquitetura para aquele cliente. Outra coisa é você chegar e falar assim, não quero retrabalho, vou só entregar aqui um 3D, um negócio qualquer. Então eu acho que de fato é muito importante para qualquer estúdio, tá, gente? Mas, né, tem esse ponto. A segunda dúvida é a seguinte. A segunda pergunta é: o que você pensa sobre um projeto de interiores raso? Eu não falo muito sobre projetos de interiores aqui, gente, porque é aquilo que eu falei na live passada, né? A gente tem um foco aqui de falar sobre projeto arquitetônico, então a gente não entra muito nesse universo. Mas tem uma coisa interessante que eu acho para citar aqui. A gente fez uma live uma vez da série Repertório, que era a Casa Louro, se eu não me engano. E eu falei justamente isso. O projeto potente, ele vai desde o externo com essa conexão, né? Desde o externo com o externo. E o que eu tenho percebido muito no projeto raso é que se faz uma grande caixa, que é o abrigo, aquela questão toda que a gente já discutiu até então, se faz essa grande caixa e depois se tem essa preocupação de
E agora, como que isso vai ficar bonito? E aí, como é um ambiente fechado, né, como é um ambiente, um quadradão, se vai utilizar também, de certa forma, desses subterfúgios que a gente vê no projeto raso e na fachada exterior do prédio também. E aí vem esses elementos carregados. Às vezes você tem um excesso muito grande de marcenaria, que encarece a obra, e aí a gente tem vários problemas com isso, porque o cliente não consegue executar tudo aquilo, fica muito oneroso e tal. Vou me ater também na questão plástica. Fica bonito aquele interior, às vezes, nem sempre. Mas assim, a que custo também? Porque é muita marcenaria, muita coisa, muita informação. Porque se você tivesse um projeto potente, isso não aconteceria. Se você observar os projetos potentes, a linguagem é simples do interior. Porque o projeto por si só se resolve, tá? Ele tende a se resolver. Então você tem uma paisagem que você cria. Até ontem eu compartilhei um vídeo aqui com vocês, fiz um react de uma casa, de um projeto que eu gostei bastante. E se você olha para o interior dessa casa, é muito simples, porque a arquitetura a todo momento ela está comunicando com esse lugar. Mas quando você não tem um projeto potente, aquele interior também vai se utilizar desses subterfúgios. Aí a gente vem em outras coisas que são mais problemáticas, né? Então tem muito mármore, é tudo muito exagerado de alguma forma. Então eu acho que é isso, respondendo de forma direta, eu acho que um projeto de interiores raso é a consequência de um projeto raso mesmo, assim. Por exemplo, a marcenaria para mim é um ponto técnico, então se utiliza da marcenaria para compor aquele espaço, né, para preencher aquele vazio que tem ali, mas às vezes não há necessidade. Às vezes se cria funções que não existem para aquele espaço, justamente para justificar essa marcenaria. Marcenaria, para quem, né, vocês devem saber, é um dos elementos mais onerosos de uma obra, é muito caro fazer marcenaria. Então, quando você vai vendo, vai se utilizando esses subterfúgios e o projeto, né, vai ganhando corpo de alguma forma, mas em cima disso, eu acho que isso é bem complicado. Bom, Júnior, eu acho que eu respondi a sua pergunta, né? A próxima, gente, é a seguinte: o que você pensa sobre os arquitetos, responsáveis pelos projetos rasos? Esse é um ponto muito interessante. Eu vou ser bem sincero com vocês, gente. Quando, nessa minha trajetória toda aqui, né, de descobrir esse lugar do projeto potente, do projeto raso, dessa investigação mesmo que eu já contei em alguma live para vocês aqui, desse processo de questionamento mesmo do que estava acontecendo, do que estava sendo produzido academicamente, do que eu estava aprendendo lá, inclusive. E quando eu ia para as ruas, eu via, era quase que um choque para mim, porque eu falava, poxa, por que eu estou aprendendo isso, que é de tamanha qualidade na faculdade, e por que quando eu saio nas ruas está sendo produzido isso? Isso me chocava. Isso me chocava pela população, me causava uma certa revolta, porque, tipo, a população está conhecendo isso, eles estão achando que isso é arquitetura. Tem um evento que acontece aqui em Brasília e em outras cidades também, que é o Restaurante Week. A proposta desse evento é dar acesso às pessoas à alta gastronomia. Então, tipo, tem um restaurante super chique em Brasília, e aí eles fazem um menu específico e colocam lá, tipo, muito baratinho para esse evento do Restaurante Week. Então, prato principal, não, entrada, prato principal e sobremesa. É um menu completo, e você vai ter a oportunidade de degustar a alta gastronomia. Eu acho isso incrível, porque é você dar acesso a uma pessoa que não tem condições à alta gastronomia. Então eu acho isso incrível. E essa sensação que eu tinha com a arquitetura. Essas pessoas, o que estava sendo produzido em massa, né, para as pessoas, para os leigos que estavam ali nas ruas, ou seja, tudo aquilo que a gente aprendia do tecido urbano, do contato da comunidade local, do povão mesmo, sabe? Que eles estavam tendo contato, mesmo que o projeto não fosse dessa pessoa especificamente, que ela não tivesse condições, mas quando ela passava na rua, o que ela estava vendo era aquilo. Então era aquilo que estava sendo para ela a arquitetura. Isso que me causava, sabe, uma certa frustração e uma revolta até. Então, por muito tempo, eu ficava muito chateado com os arquitetos. Então eu pensava, poxa, por que esse arquiteto está fazendo isso? Por que ele está entregando isso? Eu ficava revoltado mesmo, vocês não têm noção. Era revolta mesmo, revolta. Só que aí, com o passar do tempo, estudando e também com análise, né, terapia, tudo isso, eu fui entendendo que, na verdade, eu fui um privilegiado no sentido, claro, eu estudei muito, estudo muito até hoje, mas de alguma forma eu consegui achar esse caminho, esse método do projeto potente, né? Eu estudei muito para isso, então, lógico, né? É o meu mérito, mas eu falo privilegiado no sentido de ter despertado para isso. Então, outras pessoas não despertaram ainda. Tem arquitetos formados que não despertaram ainda, né, sobre isso, sobre esse tema especificamente. Então, por isso que eu me sinto privilegiado nesse sentido. Então, eu comecei a entender que, na verdade, eles estavam entregando o que eles poderiam entregar. E que por mais esforços que eles
né, colocassem naquele trabalho, no que ele estava entregando ali para o cliente, era o que ele estava conseguindo. Ele podia, sabe, se esforçar bastante, mas se ele não domina o processo de concepção, se ele não sabe que é um projeto raso, que é um projeto potente, se ele ainda não caiu essa ficha para ele, se ele não domina o processo, é igual eu tentar cantar aqui, igual, sei lá, um cantor profissional. Eu não tenho técnica, eu não estudo. Eu posso passar assim madrugada tentando, mas eu não tenho essa técnica. Então eu acho que técnica é uma coisa muito importante, né? Que é o método. Analisando essa situação e falando não. Ao invés de criticar, eu quero ajudar. E é por isso que eu criei esse perfil aqui. Mas hoje eu tenho essa relação, então, com esses arquitetos. Não de pena, não de dó, não de revolta, mas de... Eu dei um passo atrás e entendi que, na verdade, é a situação atual que eles se encontram. Não é por maldade, não é porque... E talvez você esteja passando por esse momento também. Então, não é por maldade, não é porque a pessoa não é criativa. Eu me questionava muito isso também. Será que essa pessoa ela não é criativa? Será que ela não nasceu por arquitetura e por isso que ela está entregando isso? E não é, absolutamente não é isso. Eu entendi que, na verdade, ela só não domina o processo de concepção. E que por mais que ela tente, ela não vai conseguir sem um método claro, sem o domínio do processo de concepção. Então foi isso que eu entendi. Que mais? Essa aqui também é muito interessante. Você acha que falta mais técnica ou você acha que falta mais criatividade? Essa é uma pergunta bem interessante. E eu acho que eu vou surpreender vocês de alguma forma, porque eu acho que não falta criatividade, eu acho que na verdade falta técnica. Por que eu falo isso? Porque, como eu disse anteriormente, eu acho que falta técnica aplicada à concepção. Eu acho que falta, na verdade, entender o processo de concepção de projeto. Quando essa pessoa domina esse processo, aí a gente vai para um lugar de criatividade. Mas vocês percebem que, sem o domínio, sem a técnica, não tem como nem se discutir criatividade se você não consegue chegar lá, né? Se você não tem um caminho claro de processo de projeto. E aí é o que eu percebo também que, às vezes, isso aconteceu muito na faculdade comigo, né? Particularmente, que era o seguinte, eu fazia um projeto, eu tirava uma super nota. E aí no semestre que vem, eu achava que esse era um caminho linear. E eu tô falando isso, gente, pós metade do curso, tá? Porque, lógico, a princípio a gente tá aprendendo e é natural esses altos e baixos. Mas eu já tava num nível já prestes a me formar ali. E aí o que eu percebia? Eu tirava um 9, aí no semestre que vem eu falava, não, eu vou tirar 9, 9,5 ou um 10, né? Porque eu tenho que ir galgando isso aí. Só que aí não, eu tirava 7. Então eu ficava dependendo disso. Por quê? Porque eu não tinha um processo claro de concepção de projeto, eu não tinha um caminho, eu não tinha o que seguir ali, sabe? Eu não dominava aquele processo. E aí eu fui atrás disso, né? A gente conversou sobre isso. Mas respondendo essa pergunta, então eu acho que falta mais técnica do que criatividade. Porque quando você não tem técnica aplicada à concepção, não é discutível a criatividade, você nem chega lá. E às vezes você chega por um caminho mais torto, né? E aí é complicado também. Mas quando você tem esse processo claro de concepção de projeto, você tem técnica aplicada à concepção e a partir dessa técnica você tem mais conectividade com essa criatividade. E pensa também uma coisa, criatividade é uma coisa assim, às vezes ela vai, por exemplo, o músico, né? Ele tá ali do nada, tal, e ele tem uma inspiração e ele compõe uma música. A gente não tem essa liberdade de, nossa, eu vou compor um projeto, sabe? Tipo, não, o cliente tá pedindo, você tem prazo, você tem demanda, principalmente quando você tem um estúdio. Então você tem ali uma esteira de projetos para criar. E aí, eu vou sentar, vou meditar, vou esperar uma luz descer? Não, né? Então, por isso que também que é super importante ter essa clareza no processo de concepção, porque ela também vai te ajudar a startar essa criatividade. E por mais que nesses dias você não esteja tão criativo, porque acontece, né, gente? Às vezes você está com uma crise de ansiedade, às vezes você está com depressão até, num processo mais complicado, ou às vezes você está super bem também, mas a criatividade não vem, ou às vezes você está super criativo e você vai, né, se apossar disso, vai criar um projeto foda, mas e quando não está tão bem? Quando, sabe? E aí o processo, essa técnica aplicada à concepção, ela vai te dar constância, inclusive, na qualidade dos seus projetos, porque vai independer, sabe? E lógico, quando vem mais criatividade vai te ajudar, quando não, essa técnica aplicada à concepção, ela vai te ajudar a startar essa criatividade, a ponto que você consiga sempre ter não digo nem linear, porque eu acho que isso não acontece no processo de concepção. Bom, próxima dúvida. João, eu estou completamente estagnado e eu penso em arrumar outra coisa para fazer. Eu não queria, mas eu não vejo outra solução. Gente, de vez em quando eu recebo esses comentários, esse tipo de
quase que um pedido de socorro, né? Bom, eu vou ser bem sincero com vocês. O que eu observo muito quando a gente pensa em estagnação profissional é aquilo que a gente vem conversando. O mercado, e eu sou muito sincero com vocês, tá, gente? Eu não tô aqui pra brincar, eu não tô aqui pra mentir pra vocês. E eu falo na cara de vocês, assim, eu falo real mesmo. O mercado, ele tá saturado. E se ele tá saturado hoje, como eu disse, ele vai estar ainda mais amanhã, porque esse movimento só tende a subir. Mas, para além disso, entenda uma coisa, não é todo mundo que vai sobreviver dessa profissão, assim como as outras. Isso não é uma coisa específica da nossa não, tá? Isso tá em todas as profissões, porque nunca se teve tanto acesso às universidades, então o mercado de fato está saturado, né? Como a gente conversou numa live específica, ônus e bônus. Para além disso, também o mercado está ficando concorrido, né? Então é isso, assim, não é todo mundo que vai sobreviver. E quando eu digo para sobreviver, eu estou falando de um ponto de vista sustentável de negócio, né? Ou seja, você produzir o que você gosta, ter satisfação profissional por aquilo que você está produzindo, ou seja, você olha para a sua produção arquitetônica e sente orgulho daquilo, e você ganhar bem, ser bem remunerado pelo seu trabalho, né? São todas essas questões para que você tenha uma boa vida. Então eu realmente acredito nisso, que não são todos que terão essa oportunidade. Mas eu quero que vocês tenham, né? Obviamente, assim como eu quero ter, eu quero que vocês tenham. E eu estou construindo isso. Então, o que eu acho importante a gente falar aqui? Primeiro, a gente precisa ter muito cuidado com esse discurso e olhar para a nossa produção, que eu sempre falo para vocês da base. Como está a sua produção? O que você está produzindo hoje? Será que você está produzindo um projeto potente ou você está produzindo mais do mesmo? Você não tem diferencial de mercado? Esse é o primeiro ponto que eu acho que você deve analisar antes de desistir. E ainda assim, se você virar para mim e ter a plena convicção que você está fazendo um projeto potente, e se você não tiver, aí você vai trabalhar nisso, né? Vai criar um portfólio, vai ter um projeto potente nele. Se você já tem isso, fala, João, já tenho. Tá? Eu tenho a plena convicção disso. E aí você tem que se questionar também, será que você, enquanto arquiteto, tem um planejamento? Você tem uma estratégia para isso? Porque o que eu percebo também é que as pessoas elas reclamam que o mercado está saturado, que elas não conseguem uma oportunidade, mas quando você vai olhar para elas, né, quando você olha para o trabalho, ela tem um projeto raso, ela não tem nem sequer um portfólio, ou quando tem um portfólio, é um portfólio, né, que ela fez lá não sei quando e não está atualizado e não tem nenhum projeto potente. E para além disso, ela não tem nenhuma estratégia de captação ativa de cliente. Resumindo o cenário, ela está sentada reclamando do mercado saturado, olhando para a arquiteta rica que está fazendo projetos rasos da cidade dela, reclamando que ela não tem a mesma ascensão que ela não tem portfólio, ela não tem estratégia, ela não tem nada. Gente, não vai funcionar. Desculpa, não vai. Então, é necessário ter um portfólio. E a gente vai ter uma pergunta específica aqui, eu já vou emendar nela. Então, é necessário que você tenha um portfólio, é necessário que você tenha diferencial, ou seja, que você tenha um projeto potente ali dentro, que é o mais importante, e que você tenha essa estratégia também, né? E não é o meu lugar de fala, como dizem aqui, né? Falar sobre estratégia de captação de negócio. A gente não fala aqui sobre isso. Mas eu só estou colocando isso na mesa porque de fato é isso, assim. Pensar em desistir da profissão, se você gosta do que faz, eu não vejo que isso seja uma possibilidade, né? Eu acho que é melhor você estudar, né, ver quais as possibilidades você tem e como que você pode trabalhar isso para que você consiga. E outra, começar uma profissão do zero, né, sendo que você gosta da atual que você só tá meio descrente porque não está acontecendo, então talvez te dê mais trabalho do que você aplicar, arrumar, ter um portfólio, aplicar isso. Depois que você fizer tudo isso e ainda assim você não ter um projeto potente, ter um portfólio, ter uma estratégia de captação ativa que funcione e ainda assim não der certo, aí você pode pensar nisso. Mas eu tenho certeza que se você colocar isso em prática, não tenho dúvida que vai funcionar. Hoje a gente tem a internet. Pensa antigamente, eu fico pensando isso, né? Como que era antigamente? Quanto era mais difícil? Eu acho que a nossa geração reclama muito também. Claro, todas as gerações têm as suas problemáticas específicas, daquele recorte específico. Mas hoje a gente tem essa ferramenta, ou seja, a gente pode pegar, mesmo que você more no interior, numa cidadezinha pequenininha de 4 mil habitantes em Minas, você, com uma estratégia certa, você pode captar em outras cidades, até no Rio de Janeiro, em São Paulo, sabe? Você pode captar no mundo até. Então olha essa ferramenta com o celular, você não precisa comprar um equipamento caríssimo. Então também tem tudo isso. Será que realmente você já fez de tudo mesmo, né? Eu acho que não, tá? Então, mas pensa sobre isso. Bom, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Dantes está falando assim. Bom dia, sou aluno de arquitetura do segundo período e o que você recomenda estudar para além da faculdade? Programas, conceitos e afins. Eu acho que
você está no segundo, né? No segundo período. Você tem que se atentar agora, né? Você está nessa fase inicial, à qualidade do processo de projeto mesmo. Nessa questão que eu estou falando para vocês de dominar o processo criativo. Lógico que você está aprendendo agora e também não tem que se cobrar a ponto de quero fazer um projeto potente agora, assim, né? Isso é uma construção que você vai dando isso na faculdade. Mas o que eu acho que é mais importante é que você questione os seus professores. Eu digo questione, e eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque eu não estou pedindo para que você os confronte, para que você não os escute, muito pelo contrário. É necessário que você faça isso, mas sempre com um olhar crítico também. Eu estou falando do sentido de olha para o que ele está te ensinando e fala o que eu posso extrair disso, o que ele está querendo dizer, né? Eu falo isso porque na faculdade os professores eles perguntam muito, por exemplo, por que você fez aquilo. Isso tem depois, né, com um certo tempo eu fui entender o porquê. Quando você olha criticamente para isso, você entende que as suas respostas precisam ser ancoradas, as condicionantes. Ou seja, quando ele te pergunta por que daquela escolha, ele está te questionando a sua escolha de projeto. Ou seja, você teria outras possibilidades para fazer aquela mesma alternativa, só que você fez daquela forma. Por que você fez isso? É nesse ponto que eu falo para que você questione eles criticamente. Questiona mesmo. Será que o que ele está... eu tô falando, gente, pelo amor de Deus, não é uma crítica do ponto de vista negativo, tá? É do ponto de vista positivo mesmo. Então seja crítico com o que você está escutando, com o que você está absorvendo, porque, querendo ou não, gente, é o que a gente discutiu numa live também. Existem professores que estão lá dando aula, que são excelentes teóricos, e eu passei por isso que eu tô te passando essa experiência, porque eu passei por isso, que são teóricos maravilhosos, mas que não dominam o processo de concepção. E às vezes, por não dominar o processo de concepção, não conseguem também te passar isso. E aí você fica frustrado porque você acha que você não é uma pessoa criativa. Então, eu não estou conseguindo, eu não tenho êxito, eu não sou uma pessoa criativa. Mas talvez também tenha esse problema com a metodologia de ensino, com essa faculdade. Não digo nem sobre um professor específico, é sobre essa estrutura mesmo da faculdade. Então, eu passei por isso. E eu fui buscar esse conhecimento fora. Não tenho dúvida que eu aprendi o meu processo de concepção, esse método, tudo que a gente está discutindo aqui, foi fora. Um conselho que eu te dou, que eu acho assim que é fundamental, é participar de concurso de arquitetura. Eu sei que é difícil porque você está na faculdade e tal, mas quanto mais você participar, mais você vai se desafiar e também não participa com aquele intuito de ganhar, não. É mais para que você... eu sempre, quando eu participava de concurso no início, que eu sabia que eu não tinha a mínima condição de ganhar um concurso, né? Visto que eu estava concorrendo com grandes escritórios, né, e grandes arquitetos, eu queria ganhar de mim mesmo. A cada concurso que eu participava, aquele projeto tinha que ser melhor do que o anterior. Então era uma competição saudável, interna, sabe? Que esse é o primeiro conselho que eu te daria. O primeiro é tenha essa visão crítica sobre o que você está aprendendo e sobre essa construção. Isso também não se cobre muito do que você está aprendendo agora. Será que isso está certo ou errado? Você precisa seguir os conselhos, né, dos professores e tal. Mas sempre dá um passo atrás, volta, fala, ok, o que eu posso aprender disso? Qual o contexto disso? Tem essa análise crítica. Ela é importante. E também participe de concursos de arquitetura. Para além disso, existem revistas especializadas em arquitetura, como a revista Projeto, como a revista Monolito, e tem o site do ArcDaily. Eu também falei numa live anterior que uma das ferramentas mais importantes para um arquiteto é o repertório. E eu realmente acredito isso. Se você não tem repertório, é muito provável que você não dê uma resposta sofisticada do ponto de vista técnico e plástico. Então, se você quer ser um grande arquiteto, quanto mais repertório você tiver, melhor vai ser. Também absorva repertório. E aí é uma coisa que eu fazia com muita frequência e faço até hoje, que é, uma vez por semana, entra no site do ArcDaily, quando você estiver de bobeira, e vai lá, pega um projeto de uma casa, um projeto mais simples, né, que você está começando agora, só olha, assim, fica olhando referências, olha a solução técnica, né, então, e é esse senso crítico que eu estou te falando, inclusive não só com os professores, com os próprios arquitetos. Então, ele tem uma casa ali no ArcDaily. Por que ele colocou madeira, laminada colada? Será que não daria para colocar uma estrutura metálica ou uma estrutura de concreto? Entre tantas possibilidades, por que será que ele escolheu essa? E aí você não vai ter uma resposta objetiva, mas esse exercício de você estar questionando e tendo esse senso crítico vai levar o seu projeto para outro nível, tá? Então eu acho que são esses os conselhos que eu te daria. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. O Júnior falou, hoje tem muitos arquitetos mentores desse conteúdo de captação de clientes. Exatamente. E eu até falei isso também numa outra live. Mas é verdade, gente. Isso acontece muito. E assim, tomem muito cuidado com isso. Porque essas metodologias, e eu sempre parto do pressuposto que elas funcionem,
né? Eu nunca testei, mas deve funcionar. Como que você coloca essa captação ativa, né, de massificação de captação de cliente, mas eles estão chegando no seu escritório através desse funil, através dessa estratégia, mas como que está a qualidade do seu entregável? E aí tem muitos arquitetos que estão desesperados e estão captando esses clientes, mas é muito perigoso isso, porque você está entregando um projeto raso. É perigoso naquelas escalas que a gente discutiu. Primeiro que você não está entregando nada de qualidade, você não está contribuindo, você na verdade está descontribuindo, se é que essa palavra existe, para a produção da arquitetura, né? Você só está reforçando aquele estereótipo, isso é pesado. Você está entregando um abrigo, então assim, todas as escalas, e para além disso, aquela questão do diferencial de mercado, que você sempre tem que cobrar um valor lá embaixo, porque você tem produtos similares, portanto, o seu poder de barganha vai ser o valor, né? O preço, na verdade, e não o valor do produto. Então é muito complicado isso. E tem muitas estratégias e eles que eu percebo é que eles não pensam nesse ponto. Então é simplesmente captação. O que também eu não critico a pessoa, porque esse é um nicho dela, ela está te ensinando a captar. Mas também para mim tem esse conflito, sabe? Porque tinha que ter esse certo alerta na minha concepção, sabe? Tipo, dá um passo atrás, olha o que você está produzindo, se realmente está de qualidade, está tudo certo, aí sim você aplica essa captação ativa. Que mais, gente? Se tiverem mais alguma questão, me mandem aí. Eu vou ler, eu acho que tem mais uma ou duas perguntas aqui. Deixa eu ver. Tem mais uma aqui, ó. Eu tô prestes a me formar e não tenho um portfólio. Será que realmente é necessário ou é modinha? Portfólio também é uma coisa que eu acho que não tá tanto em voga quanto esse nicho da captação de cliente, essas coisas, mas também eu vejo bastante. Só que de fato eu acho que é uma coisa muito importante, não é modinha. Eu falo que o portfólio é seu cartão de visita, né? Então, imagina, como esse cliente vai chegar até você, especificamente como projeto potente, onde você tem que fazer aquela construção na cabeça dele do que é dessa narrativa, do que é um projeto potente, do que é um projeto raso, né? Explicar isso para ele é quase que uma aula mesmo. Como que você vai fazer isso sem ter uma referência para ele? Eu vou ter uma reunião aqui, primeira reunião com esse cliente. Vou dar uma aula para ele. Então eu vou explicar para ele o que é e eu faço isso, tá, gente? O que é um projeto potente, o que é um projeto raso. Tento quebrar o máximo de estereótipos e de objeções, mas como que eu vou fazer isso, sendo que a minha produção não é compatível com o que eu estou dizendo? Ou se eu não tenho o que mostrar para ele? Eu estou aqui falando para ele, falando, mas na cabeça dele, ele não vai entender nada. Diferente se eu tenho um portfólio. Então, ao mesmo tempo que eu estou narrando aquilo que eu estou explicando, eu estou exemplificando. Então, olha, como a nossa produção, então eu estou falando, como esse projeto que a gente tem aqui da Casa Sensorial. Então esse projeto, a gente utilizou essa estratégia, perceba que não é um subterfúgio, que a gente está utilizando a zona bioclimática como base. Então você vai explicando aquilo, vai mostrando, até para que ele, de alguma forma, ele se identifique com a sua linguagem que você está produzindo. Eu acho que esse é um ponto também que é um divisor de águas. Quando você tem um portfólio, você mostra o seu carro-chefe, digamos assim, da sua produção arquitetônica, também você tem uma possibilidade de dar uma chance para o cliente de, será que é realmente o que ele quer? Se é o que ele quer, maravilha, né? Vamos lá, vamos abraçar esse projeto e vamos fazer. Agora imagina se você fala, ele concorda com você, mas na cabeça dele não é o que ele imaginou, mas você não mostrou nada, e fica aquele conflito. E durante o decorrer daquilo, né, da concepção do projeto, vão vir aquele ponto, vai aparecer aquele ponto também da negativa, né? Então, não aprova o projeto. Mas claro, ele não teve a percepção do seu trabalho, ele imaginou uma coisa, construiu uma coisa completamente diferente na cabeça dele e você apresentou outra coisa, né? Então, eu acho que o portfólio ele é essencial, porque ele vai te livrar, de alguma forma, ele vai te ajudar a explicar o que é arquitetura de verdade quando você tem um projeto potente. Ele vai também te ajudar a ter essa conexão com o cliente, então você vai explicar isso. E também eu acho que, de modo geral, isso tende a fluir muito mais fácil do que se você não tiver. E para além disso, gente, eu acho que é uma questão também obrigatória, porque pensa, um cirurgião plástico. Eu acho que ninguém aqui faria uma cirurgia plástica, uma rinoplastia, sem ver o portfólio daquele cirurgião. Ou seja, você precisa ver que deu certo, que ele fez em outros... não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu nunca tive, assim, de ir num consultório, porque eu nunca tive essa intenção. Mas já vi no Instagram eles fazendo isso. Então, chega o primeiro cliente na consulta, eles abrem um catálogo mesmo. Esse é fulano, e ele era assim e ele ficou assim, sabe? E é por isso, porque senão a pessoa não faria. E o que leva a pessoa também a pensar que a pessoa vai investir 300 mil, 500 mil, 1 milhão em uma casa, em um arquiteto, ainda que é recém-formado e que ainda tem essa dificuldade, sem conhecer o trabalho dele,
sem apresentar nada para esse cliente. E aí vem aquele outro ponto, João, mas eu não tenho nenhuma obra construída. Mais um motivo para você ter um projeto no seu portfólio. E é render mesmo, gente. E se vocês pararem para pensar quantos empreendimentos gigantes, assim, de bilhões, apresentam renders para vender aquele módulo imobiliário, né? Então, tem muito essa questão, mas é um render? É um render, mas é o que você tem. Primeiro é o que você tem, você não pode construir uma casa sem um cliente, não dá. Então, trabalha com o que tem. Como que você vai fazer isso? Através desse portfólio. Gente, o nick de vocês complicam a minha vida. É Rafrians, né? Bom dia, quais dicas você daria para um calouro extrair o máximo de conhecimento, experiência logo no primeiro período? Primeira coisa, gente, que eu acho assim que é muito importante para quem está entrando na faculdade é se desvincular dos estereótipos. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, eu vou contar uma história para vocês. Eu queria fazer artes plásticas, tá? Eu sempre gostei de coisas... Gostei de artesanato, sempre gostei muito dessas coisas. Só que tem uma premissa até hoje que é a seguinte. Eu tenho que fazer o que eu amo, mas eu tenho que ser bem remunerado por isso. Porque senão a gente tem um conflito aí. E aí, eu lembro que quando eu decidi que eu faria artes plásticas, eu pesquisei isso no Google. Qual o valor, né? Quanto ganhava um artista plástico e tal. E eu lembro de um artigo que tinha uma conclusão, tinha uma frase final que me marcou muito, que falou assim: um artista plástico, para que ele sobreviva bem da profissão, ou ele tem que ser muito bem sucedido, ou seja, ele tem que ser um famoso, né, assim e tal, ou ele vai ser restaurador de igreja, ele vai trabalhar nessa área de restauração. E eu pensei, não, eu não quero restaurar nada, eu quero criar coisas. E aí eu fiz uma segunda pesquisa, né, no Google e perguntei qual que é a área mais similar das artes plásticas, né, que existia. Aí apareceu a arquitetura. Gente, eu não tinha a menor noção que era arquitetura. A minha família inteira é aquela questão da construção. A minha família é humilde, então foi a construção com o Zezinho, o pedreiro e tal, aquela história, né, popular do Brasil. Então eu não sabia muito ao certo o que era. Isso me ajudou muito, porque eu não tinha esse estereótipo da arquitetura. E o que eu percebi no primeiro dia, quando o professor perguntou o porquê que a gente estava ali? Alguns davam a entender que a arquitetura era interiores. Então a maioria desistia porque achava que a arquitetura, você ia trabalhar com interiores. E se você está me ouvindo e acha que é isso, não tem nada a ver, você não vai ver praticamente nada de interiores na faculdade de arquitetura. Agora, se você quer interiores, fala, João, é isso que eu quero mesmo. Eu quero interiores. Aí você pode fazer um curso específico de interiores. Então, não faça arquitetura, faça interiores. Que, inclusive, são 2 ou 3 anos. É um curso bem mais curto. E tinha outros também. Tinha, assim, coisas absurdas. Do tipo, porque eu jogava The Sims. Então, eu sempre gostei de construir. Só que o buraco é muito mais embaixo, né, gente? O curso é muito complexo. Então, como eles chegavam com esses estereótipos armados, assim, na cabeça, de alguma forma eles tinham uma certa frustração. E como eu não tinha, eu me apaixonei de cara, assim, porque era uma área criativa, muito desafiadora. Enfim, eu me apaixonei pela arquitetura, mas porque eu não tinha esses estereótipos. Então, não entra na faculdade pensando que é construir casa, porque é muito além disso. A gente vai falar sobre urbanismo, sobre paisagismo, é muito complexo. Entra até em filosofia, né? A gente tem áreas muito complexas da arquitetura, porque entra na sociedade, né? Tanto é que não é uma área extremamente técnica, né? Entra na parte das humanas também. Busque sempre também estudar para além da faculdade, sabe? Eu acho que a gente tem que ter, de alguma forma, reconhecer que as faculdades hoje, eu não sei qual você está entrando, particularmente, eu entrei numa faculdade particular, eu que pagava a minha faculdade, então eu não entrei numa faculdade fodona, pública, e eu tenho muito, muito orgulho disso também, tá, gente? Porque foi nessa faculdade particular que eu consegui o que eu consegui hoje, né? Ter um projeto aos 28 anos. Eu pensei que isso ia acontecer quando eu tivesse 40, 50 anos, quando eu tivesse um projeto construído. Eu nem tenho essa casa que eu sonhava. Eu falei, eu vou fazer uma casa assim, ela vai entrar pro Arcdale. Eu nem tenho essa casa, eu já consegui com 28 anos ter meu projeto no Arcdale. Sou finalista de um dos maiores concursos do México, que é o Prêmio Félix Candela. Então, me orgulho muito. O que prova também que quem faz a faculdade é o aluno, né? Minha mãe falava muito isso e, de fato, hoje eu percebo que ela tem razão. Porque é isso. Então, estuda também fora da faculdade, sabe? Absorva tudo que você puder, sabe? Extraia muito o que você está aprendendo ali. E tenha esse senso crítico de eu preciso ir além disso também. Eu preciso participar de concurso, eu preciso estudar
Concurso, se você não sabe especificamente o que é, tem inúmeros concursos de arquitetura, onde a gente tem um projeto, um desafio específico, né? Eu acho que eu também gosto muito do desafio da arquitetura. Sei lá, você tem que projetar uma escola, como o do Prêmio Félix Candela, eu tive que projetar uma escola rural. Então, a gente vai lá, faz um projeto e propõe aquilo, e dá para o concurso, para que ele tenha essa banca avaliadora, e aí você pode ganhar em primeiro, segundo, terceiro lugar, menção honrosa, ser um dos finalistas. Isso é muito legal, você aprende muito com isso. Então, eu acho que são esses conselhos que eu te daria, tá? Espero que eu tenha te ajudado. Bom, gente, então é isso. Muito obrigado por tudo, por terem ficado comigo até o final, e a gente se vê na próxima live.